O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, garante: se as tropas do país não invadirem a cidade de Rafah, a guerra estará perdida. Será que essa realmente é a justificativa para Israel invadir Rafah? Se você quiser entender esse e outros assuntos das atualidades, geopolítica ou geografia, me acompanhe no canal. Faça sua inscrição, deixe o like nesse vídeo e vem comigo. Pessoal, no sábado, dia 17 de fevereiro, o Benjamin Netanyahu, premier israelense, em entrevista, afirmou que deixar de invadir Rafah significaria perder a guerra. Premier israelense insiste em ofensiva terrestre, apesar de pressão internacional. Cidade abriga metade dos habitantes atualmente da faixa de Gaza. Para a gente contextualizar, dá uma olhada no mapa comigo. Lá no dia 7 de outubro, quando Israel iniciou a incursão ou combate ao grupo que havia cometido aqueles ataques extremamente covardes contra civis israelenses, Israel deu início a esse contra-ataque aqui, na região norte do país. E aí, ao longo dos últimos meses, ao longo da guerra, os militares israelenses foram avançando pela faixa de Gaza. À medida que militares israelenses avançavam pela faixa de Gaza, a população civil foi sendo empurrada em direção ao sul, a ponto que hoje a cidade de Rafah é a cidade mais populosa de toda a faixa de Gaza. Estima-se que antes da guerra, Rafah abrigava cerca de 200 mil habitantes. Hoje, Rafah abriga mais de 1 milhão de palestinos. Logicamente, se a população cresceu dessa maneira, de uma maneira muito rápida, não houve tempo de se criar infraestrutura para receber essa população. Como que essa população vive, então, de maneira precária, como sugere a imagem? Olha só, um amontoado de barracas improvisadas, cobertas com panos, lonas, plásticos, sem saneamento básico, sem água encanada, com restrição total de alimentos, enfim, um caos humanitário. É sobre isso, inclusive, que a manchete aqui fala. Mais de 1 milhão de palestinos estão presos em Rafah sem ter para onde fugir. Avanço das tropas israelenses deixa a população em Gaza, sem opção para se proteger. E aí, para piorar esse caos humanitário vivido aí pelos palestinos nessa cidade de Rafah, nos últimos dias o governo israelense vem afirmando que uma incursão militar é algo iminente, algo que ocorrerá em breve, sob a justificativa de que em Rafah, misturado aos civis, estão membros daquele grupo fundamentalista, daquele grupo terror-RSTA, e há também bases de operação daquele grupo que precisam, segundo Israel, serem desmanteladas. Todos nós sabemos que aquele grupo fundamentalista islâmico, aquele grupo terror-RSTA, utiliza um modus operandi muito covarde. Ou seja, ele se infiltra no meio de civis e acaba usando esses civis como escudos humanos. Mas a pergunta que fica é: será que de fato é necessário uma incursão militar terrestre? Por quê? Porque as incursões militares que Israel fez até então resultaram em milhares de mortos, a maioria civis, incluindo mulheres e crianças. Então, uma nova incursão militar aqui nessa área superpopulosa inevitavelmente vai ocasionar também uma enormidade de vítimas fatais. E é isso que a comunidade internacional vem argumentando para se opor a esse plano israelense. Dá uma olhada. A União Europeia pede que Israel cancele a operação militar em Rafah. A manchete é do dia 16, sexta-feira, portanto. Olha o que disse um representante da União Europeia. A União Europeia reconhece o direito de Israel de se defender, de acordo com o direito internacional e o direito humanitário, mas pede ao governo israelense que não empreenda uma ação militar em Rafah, que pioraria uma situação humanitária já catastrófica e impediria o fornecimento de serviços básicos e de assistência humanitária necessária. Só para voltar aqui no mapa, lembre-se que é por meio da cidade de Rafah que entra a ajuda humanitária vinda do Egito. Então, se a cidade de Rafah iniciar ou tiver iniciado aí um conflito armado, trocas de tiro, combates, logicamente que cessa imediatamente essa entrada de ajuda humanitária. E aí aquela situação dos palestinos que já é caótica pioraria ainda mais. É esse o argumento. Além de União Europeia, outro aliado, veja aqui, outro aliado israelense também se opõe a essa ação. Estados Unidos se opõe à ofensiva israelense de grande escala em Rafah sem plano para civis. Manchete do dia 12, dessa última semana também. Sem um plano que seja crível e que os israelenses possam executar,
Não apoiamos uma operação militar em grande escala, declarou à imprensa o porta-voz do Departamento de Estado americano, Matthew Miller. E aí você talvez esteja se perguntando, Gabriel, mas o que fazer então? Israel precisa desmantelar esse grupo. Como desmantelá-lo sem invadir Rafah e acabando com esse último reduto? Aí, pessoal, eu lanço um outro questionamento. E eu não sei a resposta não, tá? Eu quero aqui refletir com vocês. Escrevam para mim aí, dizendo a opinião de vocês. Qual é o questionamento que eu levanto? Será que de fato é possível acabar com esse grupo? Por que eu levanto esse questionamento, pessoal? Porque grupos fundamentalistas religiosos, eles não se baseiam exclusivamente em indivíduos, em bases militares, em armas. Eles se baseiam numa ideia, numa ideologia. E essas ideologias, elas são impossíveis de serem exterminadas. Por quê? Porque combate-se um membro, mas surge outro membro com a mesma ideologia. Existem vários exemplos aí ao longo da história de grupos fundamentalistas que já foram combatidos, mas jamais eliminados. E aqui eu vou citar um para ficar como exemplo. Em 2001, os Estados Unidos invadiram o Afeganistão sob a justificativa, entre as várias, de acabar com o Talibã, que é um grupo fundamentalista islâmico, que na época governava o Afeganistão. Os Estados Unidos ficaram 20 anos, 2 décadas no Afeganistão. No dia seguinte, à retirada das tropas americanas do Afeganistão, quem voltou para o poder? O Talibã. Ou seja, não é algo simples combater um grupo fundamentalista islâmico como esse que Israel vem combatendo agora. Então, será que é necessário de fato essa incursão militar que inevitavelmente vai vitimar mais uma centena ou milhares de pessoas inocentes, incluindo mulheres, idosos, crianças? É um questionamento que fica aí, que eu quero a sua contribuição. E aí, o que seria então a justificativa para Israel levar isso adiante? Aí a gente entra nesse outro aspecto. Veja comigo aqui, ó. Olha o que diz essa manchete, que é um texto de opinião, vou deixá-lo aqui na descrição do vídeo. Só a guerra mantém Netanyahu no poder, por isso ele não permite a paz, por isso ele quer fazer com que a guerra se prolongue o máximo possível. Você não precisa concordar com isso, tá? Eu só estou levantando aqui a reflexão. E por que seria tão interessante para Netanyahu fazer com que a guerra se perpetuasse o máximo possível? Netanyahu, pessoal, ele enfrenta uma grande crise de impopularidade lá em Israel. Mesmo antes do início da guerra, ele já vinha enfrentando essa impopularidade, principalmente por conta de denúncias de corrupção. E depois que iniciou a guerra, ele vem sendo acusado de fracassar nas negociações para a libertação dos reféns, além de não ter agido corretamente para evitar o ataque lá no dia 7 de outubro. Olha o que diz aqui alguns trechos desse texto. Uma pesquisa do Instituto de Democracia de Israel, divulgado agora no início de 24, mostrou que somente 15%, veja bem, hein? Somente 15% dos israelenses apoiam a permanência de Netanyahu como primeiro-ministro após o fim da guerra. Então, se a guerra terminar hoje, a maioria dos israelenses vão defender que ele saia logo. Além disso, a mesma pesquisa apontou que uma maioria de 53% acha que Netanyahu luta por interesses pessoais para salvar sua pele do julgamento de 3 crimes que lhe são imputados. Ou seja, a situação dele, do ponto de vista político-jurídico, é extremamente difícil. Ele corre, inclusive, risco de prisão. Quais são as acusações? Netanyahu é suspeito de ter aceitado presentes caros de empresários ricos em troca de favores oficiais, além de oferecer benefícios regulatórios e financeiros a 2 magnatas da mídia em troca de uma cobertura positiva do governo dele, logicamente, pela imprensa israelense. Ou seja, a situação dele não está nada boa do ponto de vista jurídico. A batata de Netanyahu está assando. Então, o raciocínio dele é mais ou menos o seguinte, de acordo com essa interpretação aqui, ó. Quanto mais eu prolongar a guerra, mais eu, Netanyahu, terei como justificativa o combate a um inimigo externo para me manter no poder. O discurso é mais ou menos assim, não, gente, esses problemas internos aqui depois a gente resolve. Agora precisamos combater um inimigo externo. É uma ameaça muito maior. Então vem comigo aqui, ó, foco no combate ao inimigo externo. E aí, enquanto isso, ele vai ganhando tempo e vai manobrando internamente para tentar se livrar dessas acusações. Essa seria uma interpretação de o porquê a guerra se estender tanto e a necessidade do governo israelense de atacar a cidade de Rafah, que abriga uma enormidade de civis. Eu quero que você me diga aí o que você acha sobre isso. E nesse contexto
de manifestações de protestos de oposição a Netanyahu, aqui imagens de ontem, sábado, dia 16. Milhares de pessoas saíram às ruas em Tel Aviv, que é a capital política de Israel, a capital religiosa é Jerusalém. Essas pessoas saíram às ruas protestando contra Netanyahu, contra a condução dele em relação à guerra e exigindo a renúncia dele. Lembrando que esses protestos não começaram agora, não começaram ontem. Essa manchete aqui é de novembro. Milhares de israelenses protestam contra Netanyahu, que vê sua popularidade despencar em meio ao conflito. Manifestantes criticam ações insuficientes do governo na libertação dos reféns. Lembrando que, dos mais de 200 reféns israelenses sob o poder do Hamas, 100 foram libertados em novembro, depois de um cessar-fogo, mas ainda há uma centena desses que continuam sob o controle do Hamas. Além de que, certamente, vários já morreram nos confrontos. Essa manchete já é de ontem. É a que tem essa foto aqui como ilustração. Olha o que ela diz. Milhares protestam em Tel Aviv contra o governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Ou seja, meu povo, há muito mais questões envolvidas nessa dinâmica do conflito entre Israel e o grupo radical do que meramente combater o grupo. Ou seja, há também uma série de nuances políticas, jurídicas, ligadas diretamente ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Não à toa, a comunidade internacional, quase que de maneira unânime, vem se opondo a essa incursão que Israel promete fazer sobre a cidade de Rafah. Eu quero ouvir, ou melhor, quero ler a sua opinião. Escreve aí para mim, vamos trocar essa ideia. Se gostou do vídeo, deixa o like e considere também apoiar financeiramente o canal. As informações da minha chave Pix estão aqui na descrição do vídeo. Te espero no próximo. Forte abraço e até lá. Valeu!